onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito, tenho ali feliz mansão. Meu Jesus lá estará, que alegria ali será. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde reina gozo e paz. Estou alegre e satisfeito. Uso santo e verás, todo crente ali terá. Que alegria ali será. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está. Que alegria ali será. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh glória, aleluia, meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Atente na mensagem deste dia, que é de veras importante. São todos muito bem-vindos a este programa. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Amém. E que, na medida do possível, vos pedimos que compartilhem este programa. Nós estamos num tempo em que devemos olhar para cima, procurar a Deus e a sua misericórdia. Que Deus vos abençoe e vamos orar ao Senhor. Aleluia. É um prazer estarmos convosco, queridos irmãos, queridos amigos, Amém. com a palavra do Senhor, pois ela é o alimento que a nossa alma carece. Amém. Sem Deus a nossa alma estaria morta, perdida em pecados e ofensas, mas com Jesus nós estamos vivos. Amém. Aleluia. Porque diz a sua santa palavra que Glória agora a não Deus. há condenação alguma Yes. para aqueles que estão em Sim, Cristo Senhor. Jesus, nosso Senhor Graças e a Salvador. Deus. Graças a Deus, passamos da morte para a vida. Graças Glória ao a nome Deus. do Senhor. E podemos servir ao Senhor. Aleluia. Com alegria nos nossos corações, Amém. dando-lhe a glória, a honra e o louvor e a adoração. Amém. Porque somente Ele é digno de a receber. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem seja um bálsamo para cada vida na Amém. sua presença. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Yes, Lord. recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, Yes, recebe a adoração, recebe a gratidão das Amém. nossas vidas. Yes, Lord. Porque, Senhor, fomos resgatados com o teu precioso sangue Graças na a cruz Deus. do Calvário. Yes, Lord. O justo morreu pelos injustos e pecadores Yes, para Lord. nos levar, aleluia, Yes. perdoados, santificados Graças a Deus a Deus. Pai nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, abençoa cada um que nos vê e ouve, Amém. faz morada em suas vidas, em seus corações. Amém. Abençoa-os e abençoa as suas famílias. Amém. Abençoa o teu servo na ministração da tua santa palavra, meu Amém. Senhor, e dá-lhe graça para o fazer, Amém. em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. E nós, numa nota introdutória, porque finalmente os noticiários também têm introdução. E neste caso, são as melhores notícias, porque é o noticiário do céu. Assim, nesta nota de introdução, mensagem bíblica, o fruto da rejeição de Deus na vida do homem. O fruto da rejeição de Deus na vida do homem. As Santas Escrituras contêm
muitos e variados avisos de Deus para que a humanidade conheça e obedeça às instruções divinas. Se o seguirmos, as bênçãos de Deus nos alcançarão por todos os dias da nossa vida. Porém, se rejeitarmos essas santas instruções, teremos que enfrentar o que Deus tem decretado e pode ser muito doloroso esse sofrimento. A mensagem de hoje é um aviso, é um panorama histórico desse sofrimento. Evite-o. Também a nossa direção eletrónica, porque há pessoas que desejam entrar em contacto connosco. Esta é a nossa direção eletrónica deste Ministério. Se desejar entrar em contacto connosco, poderá fazê-lo desta forma. E-mail pastoradelino-de-souza@gmail.com. Este Ministério tem a designação da Portuguese Pentecostal Ministries Assembleias de Deus em North Carolina, nos Estados Unidos da América. Poderá ver também muitos dos nossos vídeos em YouTube, Adelino de Souza Vídeos. E nós vamos ministrar a Santa Escritura e vamos ler a mensagem em Levítico, no Velho Testamento, capítulo 26. Se você tiver uma Bíblia, abra e leia conosco. Levítico 26, verso 3 ao verso 18, apenas porque tem tanto material que dava para ministrar pelo menos algumas semanas. Assim diz a palavra de Deus, Levítico 26, verso 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos e cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que fosseis seus escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, diga com a sua boca. Mas se me não ouvirdes, diga outra vez. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos,
não cumprindo todos os meus mandamentos para os invalidar, para invalidar o meu concerto, então eu também farei isto. Porei sobre vós a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. O verso 18 diz: E se ainda com estas coisas me não ouvirdes, então prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Em primeiro lugar, nós vamos desligar o telefone, porque pode ser que alguém telefone durante o tempo da meditação. Lembre-se de tudo isto que temos lido e muito mais este capítulo nos informa. De bênçãos e de maldições são a nossa escolha. Desde o tempo passado que o Senhor tem falado isto a um povo que escolheu na velha dispensação, e fala a ti e a mim. Assim, o tema bíblico é sobre o fruto da rejeição de Deus pelo homem e suas consequências. A palavra de Deus é, em muitos aspectos, condicionada. A bênção ou maldição depende da nossa obediência ou desobediência, ou vice-versa. A mensagem de hoje consta de 3 aspectos, visto que tem tanto para meditar e nós, em pouco tempo, não podemos dizer muito. A introdução, em segundo lugar, Deus é o Senhor que ordena a sua vontade na vida do homem, e em terceiro lugar, o fruto da rejeição de Deus pelo homem. Tudo o que o homem semear, isso mesmo se fará. Está escrito na palavra da verdade. Assim, ao introduzir esta mensagem, começaremos por chamar a nossa atenção que Levítico 26 tem um conteúdo de ensino profético para o povo de Deus semelhante ao capítulo 28 do livro de Deuteronômio, ou seja, as bênçãos e as maldições de Deus proclamadas pelo Senhor em 2 montes. E que o povo de Israel devia escolher a bênção. Infelizmente, isso durou pouco tempo. Escolheram antes andar ao contrário. E Deus andou também ao contrário com eles. As bênçãos pela obediência às instruções divinas e as maldições sobre a desobediência às suas palavras. E desde o princípio, pergunta-se quem é que deseja ser corrigido, se for esse o caso. Será que nós podemos receber de Deus a correção e evitar andar em caminhos contrários à Sagrada Escritura? Será que podemos tomar essas decisões? Não importa toda e qualquer desculpa do homem sobre o que Deus ordena e não cumprimos. Não importa as desculpas. Deus não aceita qualquer desculpa. O homem em si mesmo é um ser criado por Deus e muito frágil e muito limitado. E no fim dos seus dias tem que dar contas a Deus da sua vida, porque não a podemos reter. Está escrito em Romanos 14, verso 12, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E após a morte vem o juízo. Hebreus 9 e verso 27. Estamos vivendo em tempos de tomar decisões, mas decisões sérias. Porque finalmente o dia da manhã não é nosso. E o fim vem para cada um de nós quando menos o esperamos. Assim, este livro sagrado revela a vontade de Deus
revela o seu ensino ao povo da velha aliança, em primeiro lugar, e em segundo a nós, porque Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4 e Lucas 4,4. Então, como somos dependentes e não independentes, tomemos os conselhos divinos com um coração grato pela vida que desfrutamos na terra e aprendamos as lições de Deus para nosso bem, porque finalmente Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa, seja salvo. Cristo deu a vida pelos pecadores e até ao ponto de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus ama os pecadores, por isso enviou à terra o seu Filho para morrer em seu lugar, porque o pecador não pode pagar a sua redenção. Está escrito na Sagrada Escritura. E como não pode, Cristo pagou o preço a Deus Pai, dando-se em resgate das nossas almas e pelo seu sangue nos redimir e comprar para Deus Pai. Portanto, dentro do tempo que o Senhor nos concede de vida, não desprezemos os conselhos de Deus, nem o amor de Deus, nem a justiça divina. Lembremos-nos de que tudo o que o homem semear, isso mesmo vai ceifar. Tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, com um coração agradecido pela revelação divina de que através de Jesus temos acesso a Deus Pai. Mas precisamos de andar de acordo com o seu santo ensino. Em segundo lugar, Deus é o Senhor que ordena ao homem a sua vontade. Diga, a vontade de Deus tem que ser feita. Conhecemos nós o Pai Nosso, nós falamos disso muitas vezes: seja feita a tua vontade. Segundo o relato bíblico, Deus escolheu na terra um povo e formou uma nação através de 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Esses foram os primeiros patriarcas de um povo que, para ser povo de Deus, teria que ser diferente de todos os outros povos. Deus escolheu na terra um povo. Deus escolhe. E o Senhor diz no Novo Testamento que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Se assim é, procure saber se realmente é uma pessoa escolhida. Porque as lições do Velho Testamento e do Novo Testamento são a comida espiritual que cada um de nós precisa para andar por outro caminho. Então, Deus exigia que o povo do Senhor fosse santo, apartado do pecado, porque só desta forma podia ser o povo de Deus, a família de Deus, escolhidos. Escolhidos. Você sabe o que é uma escolha? Há uma separação, há uma seleção, etc. A intenção divina era para que através desse povo viria um dia a descendência do próprio Deus revelado em carne, na pessoa de Jesus Cristo, para redimir a humanidade. Gênesis 3 e verso 15, Apocalipse 13 e verso 8, Isaías 7 e verso 14, Isaías 9 e verso 6. Do povo escolhido, um dia viria Deus revelado em carne, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos de fazer essa confissão e sem ela não há salvação para ninguém. Crer que Deus se revelou em carne e confessá-lo. Não estou falando de confessar os pecados, fazer confissão de que Jesus Cristo
é o Filho de Deus que Deus Pai mandou à terra para pagar o preço da nossa redenção e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Então, e desde o princípio Deus ordenou a esse povo que fosse um povo santo, separado dos outros povos, a quem Deus deu as suas leis. Os representantes de Deus eram, na terra, um povo escolhido. Para ser representante de Deus, era um povo escolhido que tinha que conhecer o reino e as leis do seu Senhor para as ensinar. E as promessas de Deus para o seu povo eram condicionais. Ou seja, a proteção, a abundância de tudo, conforme lemos naqueles poucos versos. Pela obediência, mas as maldições pela desobediência. Quase tudo na Sagrada Escritura, elas vêm condicionadas. É no condicional. Por exemplo, se vós me buscardes, vós me achareis. Mas se vós me deixardes, eu vos deixarei. Tão fácil como isto. E em Levítico 20, verso 26, Deus afirma-lhes que ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Eu ouso dizer que Deus não quer que os outros façam parte daquilo que é seu. O que é seu, não pode ser de mais ninguém. Separei-vos dos povos para serdes meus. Somente podemos ser deste Senhor se formos separados. Não podemos ser de dois senhores, só de um. O Senhor nos concedeu também essa graça no Novo Testamento de haver um povo escolhido que se chama Igreja. E o povo de Deus tem que ser diferente de todos os outros povos porque tem que dar o exemplo da comunhão que existe com esse Senhor. Assim como esta responsabilidade de serem um povo diferente e santificado, eles seriam recipientes dos oráculos sagrados e cada um no mundo iria ver neste povo diferente o testemunho de Deus. Eram como que os professores, os doutores, os evangelistas do reino de Deus do Velho Testamento. Então o Senhor lhes deu instruções para que, entrando na terra prometida, executassem esse sagrado ensino e as nações veriam nesse povo a vontade de Deus para se aprender e seguir. Os ensinos sagrados que Deus ordenou tinham duas partes distintas. Primeiro, o cumprimento das leis do Velho Testamento, do 613, se a minha memória está correta, 613 mandamentos. E, em segundo lugar, a revelação de Deus em carne. Cumprir todos estes mandamentos do Velho Testamento não era coisa fácil. Em segundo lugar, eles saberiam por revelação divina que um dia Deus se revelaria em carne para trazer ao mundo o fim desses 613, 614 mandamentos com a sua graça redentora no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Porque a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. João 1,17, e o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. E assim as profecias ao longo do caminho no Velho Testamento apontavam para isso mesmo, para esta segunda parte, de Deus se revelar em carne. Será possível? É isso mesmo. É como disse, se alguém não confessar que Jesus Cristo veio em carne,
não é de Deus. Nesse ensino sagrado de Deus dado a Moisés e os profetas, era para o povo cumprir, para ser um povo diferente, e essas ordens de Deus eram para serem executadas exatamente como lhes eram ministradas, porque dessa forma este povo seria muito abençoado e seria um povo modelo, embaixadores do céu. E Deus fez com este povo um divino concerto, um pacto, um acordo que deviam respeitar e obedecer. Porém, se isso não acontecesse, então, em vez de serem abençoados, as maldições de Deus viriam sobre eles, e o Senhor lhes fez ver isso no concerto. E elas ficaram ordenadas por Deus para que fossem lembradas se o povo, o que é que o povo queria escolher, ou a bênção, ou a maldição, pela obediência ou pela desobediência. Porque Deus exige do seu povo que seja um povo diferente de todos os outros povos. Será que compreendemos a razão do povo de Israel ser um povo diferente? Nós temos vindo a dizer que era um povo embaixador de um reino, do reino de Deus, que tinha a responsabilidade de dizer a todos os outros povos que somente Deus é o Senhor, dono do mundo, criador do universo, dono das nossas almas e que tem a sua palavra escrita por servos que ele escolheu para se ouvir, seguir e obedecer, a fim de que no final dos nossos dias possamos entrar no glorioso lugar que Cristo nos foi preparar, na casa do Pai. Assim eles deviam ser modelo. E Deus fez com este povo esse divino concerto. Mas se não fizessem como Deus ordenara, as maldições viriam sobre eles, e nós precisamos com urgência de decidir também se queremos ou não ser o povo escolhido do Novo Testamento. Porque quando os outros desobedeceram, as maldições vieram sobre eles. Mas Deus em Cristo Jesus fez um novo homem. Dos dois fez um terceiro. De judeus e de gentios, Deus fez a sua igreja, através de Cristo, que é o povo escolhido do Novo Testamento. E Deus, em primeiro lugar, lhes fez lembrar que os tinha tirado da escravidão do Egito e que o Senhor andaria no meio deles, como diz nos versos 12 e 13. Mas se me não deres ouvidos e não fizeres os meus mandamentos e os rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, rejeitar e enfadar, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu concerto, então os juízos de Deus viriam sobre eles. Será que compreendemos que Deus executa aquilo que tem afirmado? Ou para bem ou para mal o Senhor o faz. O que Deus ordena para a humanidade é para seu bem. Deus é o único Senhor e se chama de justo. E o que Deus fala na sua palavra ao longo da história também tem que ter o seu cumprimento. As ordens divinas precisam de ser obedecidas, porque não somos donos de nós próprios, ou somos. Não, isso é um engano do diabo quando as pessoas dizem eu quero, eu faço, eu mando, o corpo é meu, faço aquilo que eu quero. Não, o corpo não é seu. Deus diz que todas as almas dos homens são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Portanto,
Deus é o que nos dá a vida e tira a vida, e no fim dos nossos dias vamos colher a sementeira do que fizemos na terra. Mas se no Velho Testamento Deus deu ordens ao seu povo para serem diferentes, assim o faz no Novo Testamento para sermos de Deus. Não ponha dúvidas quaisquer, precisamos obedecer às suas ordens, aos seus ensinos, e não siga aquilo que lhe diz a sua mente. Mas se você tem a mente de Cristo, o problema está resolvido. Mas se nós temos a mente de Cristo, o problema está resolvido. E aí está o problema. Teremos nós a mente de Cristo para seguirmos os seus santos ensinos, para obedecermos à sua palavra. O apóstolo São Pedro lembrou exatamente isto que Deus exigia do seu povo escolhido do Velho Testamento. Quando diz em 1 Pedro 1, 15 a 16, mas como é santo aquele que vos chama, ou aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está. Porque escrito está. Sede santos, porque eu sou santo. Pedro fez lembrar, Levítico 20, verso 26, à Igreja do Senhor. Pertencemos nós a esse povo santo? Ou pensamos que podemos fazer, dizer e ir onde quer que a nossa mente nos queira levar? Não. Precisamos de ouvir aquilo que Deus diz. Esta é a verdade bíblica, somente podemos ser povo de Deus se nos santificarmos. E uma pessoa santificada é uma pessoa apartada do pecado, ficando participante da natureza divina pelo novo nascimento espiritual. Jesus disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Portanto, há um povo escolhido. E muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porquê? Porque o homem é uma pessoa capaz de ter livre arbítrio. Deus não obriga ninguém a ir para o céu, como não coloca ninguém no inferno. Cada um vai para lá porque quer. Porque se nós obedecemos à voz de Cristo, não há inferno para nós. Há céu. Há um lugar maravilhoso. Jesus disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu a vós, para que vades e deis frutos. João 15, verso 16. E no verso 19 afirma, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Cristão não é deste mundo, nem segue o que o mundo tem. Diga amém comigo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, onde eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Foi no passado, com os profetas, eram apedrejados e mortos à pedra, e etc., escorraçados em Jerusalém. Porquê? Porque não eram deste mundo. Eram embaixadores do céu, falavam as palavras de Deus e eram odiados por essa causa até à morte. Cristão já não é deste mundo. Andamos numa peregrinação e vai ter um fim, pela graça de Deus, e quem sabe será muito próximo. Procure saber se é também um escolhido. Porque se você é um escolhido, é uma pessoa odiada por este mundo, mas é amada por Deus e seus irmãos. O povo judeu era um povo escolhido diferente, e assim é o povo de Jesus no Novo Testamento, santificado, separado do mundo do pecado, porque acata e recebe as ordens do seu Senhor. E escolhido significa preferido e selecionado. É você um deles. Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim.
Mateus 11, 28 e 29. E fora do ensino de Jesus, tudo é humano, espúrio e diabólico. E infelizmente o mundo está cheio de ensinos humanistas, religiosos, tradicionais e longe de Deus. O fruto que damos afirma a árvore que somos. Terceiro lugar, o fruto da rejeição de Deus pelo homem. Você conhece a história do povo judeu? O fruto significa a colheita da nossa sementeira. E como diz a Escritura, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, esse mesmo se fará. Gálatas 6 e verso 7. Façamos um exame à nossa consciência se estamos obedecendo ou rejeitando aquilo que Deus nos ensina. Qual é o nosso fruto? Neste aspecto da mensagem, esse fruto é o produto das nossas ações, negativas ou positivas, relacionadas com a palavra de Deus. E Jesus disse, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhecem a árvore. Mateus 12 e verso 33. As Santas Escrituras têm um enorme ensino sobre este assunto da rejeição da palavra de Deus e referente a estes dois povos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Primeiro, sobre o seu próprio povo Israel. Segundo, sobre a humanidade em geral. Lembremos-nos de que todos temos que ser responsáveis. Todos temos que saber que nós somos nós próprios. Ezequiel 18, em verso 4, diz que todas as almas dos homens são de Deus. Então, temos que chegar a uma conclusão. Se a minha alma é de Deus, ele um dia a pede. É, sim, senhor, os cemitérios estão aí para a gente saber. Os outros que passaram por cá já não existem. Então, somos nós de Deus ou a quem pertencemos? A este mundo? Lembre-se que Jesus escolheu do mundo. Escolheu, selecionou, apartou para si um povo que segue as suas instruções, tão fáceis como isto. Agora, segui-las tem os seus espinhos, porque seguir as instruções de Cristo importa em tomar uma cruz e um jugo, etc, etc. Sobre Israel, o nosso texto os advertiu que as palavras de Deus teriam o seu cumprimento, com juízos tão horríveis que deveriam incutir um grande temor, porém isso não aconteceu. Aquilo que temos acabado de ler, e pouco lemos daquele capítulo. Mas se o Senhor avisou no passado para que o temor de Deus fosse incutido naqueles corações acerca da desobediência, como será no Novo Testamento? Olhe, atente, ouça o que se passa no mundo e o cumprimento profético das Santas Escrituras e o que vem aí a seguir. Nesta mensagem, e devido ao tempo, vamos apenas lembrar algumas das pragas que resultaram em grande sofrimento pela desobediência do povo de Deus. Tenhamos em conta que Israel fez um concerto, um pacto, um acordo com Deus, e se invalidassem esse concerto, viriam sobre eles as maldições ali exageradas. E quanto a nós? É muito perigoso invalidarmos com as nossas ações as ordens que Deus nos dá na sua palavra. Porque eu uso dizer que Deus é escravo da sua palavra. O que ele afirma, ele cumpre para bem ou para mal. Deus promete enviar à terra, ou prometeu, o seu Filho, e assim aconteceu. E como disse Pedro, o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. E não há outro meio de levar-nos a Deus, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12,
E o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o que Roma afirma, nem as religiões afirmam que há muitos caminhos para Deus. Não há, não, senhor, isso é uma mentira com um M daqui deste púlpito até ao céu. Mentira. E traz assim os povos na desgraça do engano, porque Jesus Cristo disse: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode dizer amém. Você pode buscar todos os outros e no final, sabe o que é que o espera? O inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Não quer ir para lá. Escolha somente Jesus porque Ele é a verdade. Assim, Deus avisou que os seus juízos viriam sobre o seu povo se rejeitasse as suas ordens. E viria em dobro, ou 7 vezes mais, melhor dito, os castigos que o Senhor traria sobre eles. Primeiro viria sobre eles o terror. E não há coisa pior do que um povo viver debaixo de um terror. Nunca tem paz, não tem sossego, não pode dormir, não pode trabalhar em ordem, etc, etc, etc. Viria sobre eles as doenças, a tísica. Em terceiro lugar, a febre ardente que lhes consumiria os olhos e atormentasse a alma. Você gostaria de ter um tipo de vida assim? Em quarto lugar, as sementeiras que fizessem os inimigos iriam comer. Em quinto, a proteção de Deus lhes seria tirada e seriam feridos pelos seus inimigos. Mas eles tinham uma terra prometida, que manava leite e mel, não era? Em sexto, seriam escravos de seus próprios inimigos. Em sétimo, o medo seria tão grande que fugiriam sem ninguém os perseguir. Você compreende este tipo de vida? Se não obedecessem às palavras de Deus, pois foi isso que aconteceu a Israel. Conheça a história, lendo o Velho Testamento. E em oitavo lugar, se com estes castigos não ouvissem as palavras de Deus, o Senhor os castigaria 7 vezes mais, como diz o verso 18. 7 vezes mais, além daqueles castigos. Você gostaria de ter uma vida assim? Quando Deus retira ao homem a proteção, lembre-se do assunto de Job, pois que Satanás se apresentou também diante de Deus e Deus disse: tu viste na terra o meu servo Job, que não há homem semelhante a ele. Será que Deus pode dizer isto de si e de mim, homem sincero e reto que se desvia do mal? Deus procura este tipo de homens. E Satanás instou com Deus: olha, retira-lhe a proteção, tens-lhe dado tudo, tira-lhe isso e tu vais ver que ele blasfema na tua cara. E o Senhor retirou toda a proteção a Job. E Satanás tratou dele até ao ponto em que o maior abastado lá daquela terra que existia e o homem de quem Deus deu testemunho ficou sem nada e com uma chaga dos pés à cabeça. E a sua própria mulher dizia: ainda temos a Deus, nega a Deus e morre. Tal era a situação. E os 3 amigos? Os 3 amigos só viam aquilo que estava em frente dos seus olhos. É o que muitos neste tempo presente fazem. Quando olharam para o servo de Deus naquela situação, dizem: oh, Job, tu estás cheio de pecado. E finalmente Deus deu-lhe em dobro aquilo que ele tinha para provar ao diabo que ainda há homens na terra, ainda havia homens na terra, e ainda hoje há homens na terra capazes de escolher a boa parte da qual não será tirada. E compreender que sem Deus nada podemos fazer. E que temos que ser do mundo ou que temos que ser de Deus. Ainda há homens e mulheres que o fazem, que procuram a Deus em primeiro lugar. E o castigo 7 vezes pior foi e ainda é ignorado pelo povo judeu. Além disto, a história de Israel relata que ficaram sem a sua própria terra diversas vezes, como o cativeiro de Judá na Babilônia, porque Israel já tinha sido levado.
Então, se nós lermos a Sagrada Escritura, conheceremos a história de Israel e que o temor do Senhor esteja sobre nós. E no tempo de Jesus, a rejeição do seu Messias culminou com a sua desgraça. Levou-os mais uma vez a ficarem sem a sua terra, com Jerusalém destruída e o templo arrasado. E foram para o cativeiro para todas as nações do mundo por 1878 anos, que culminou com 6 milhões de mortos às mãos de Hitler. E quando o povo fica sem a proteção de Deus, é isso que lhe acontece. E Hitler foi um déspota, que nem respeitava nem crianças, nem mulheres, nem jovens, nem adultos. Tudo para ele, o povo judeu, tinha que ser rejeitado e morto. Isto é horrível. O Holocausto dos judeus foi horrível. E que nunca esqueçamos este assunto, porque o homem sem Deus é pior do que um animal irracional. Assim, tem sido o fruto da sua rejeição, diz em João 1, verso 11, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, e aquilo que o homem semeia, isso vai colher. E por enquanto aqui na terra, bem, vamos cantando, vamos trabalhando, vamos comendo, porque amanhã morreremos, diziam já no passado. E hoje esse espírito continua. Mas quando a morte nos bate à porta, a gente fica assim, e não pode dizer nem mais uma palavra. E não pode dizer, Deus querido, tem misericórdia de mim e perdoa-me. Não há nem sequer esse tempo. É tempo de a gente andar em paz com Deus e receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador e seguir as suas instruções. E Jesus disse que eles cairiam à espada e seriam levados cativos para todas as nações. E isto por rejeitarem o seu Messias. A rejeição das coisas de Deus tem um preço, tem um fruto. Lucas 21, verso 24, diz que eles seriam levados para todas as nações. E em Lucas 19, verso 14, diz: mas os concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Rejeitar o Messias é o pior que pode acontecer, seja a quem seja. A história de Israel tem sido um contínuo sofrimento ao longo dos séculos, culminando com a morte desses 6 milhões de judeus da Segunda Guerra Mundial. E nós, pergunto, estaremos porventura aprendendo a lição? Eu tenho compreendido que quando Deus retira a proteção, o inimigo faz conforme fez a Job. Mata, destrói, rouba. Isto foi o que Jesus Cristo ensinou em João 10:10. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E quando vemos as fotos, os filmes do Holocausto, ficamos incomodados com o sofrimento das pessoas. Milhões de cadáveres. Quem sabe milhares ou dezenas de milhares metidos nos fornos de Hitler para se tornarem cinza. Tal é o ódio de Satanás. Meus queridos, que o Senhor nos conceda temor e tremor e que possamos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Israel não é nenhuma exceção, porque Israel deve ser amado, protegido e ajudado. Neste tempo presente é o sinal mais evidente de que as Escrituras vão se cumprir para o arrebatamento da Igreja, porque Deus restaura o Israel no seu lugar através das profecias, particularmente Ezequiel 34 a 37. De maneira que devemos orar por Israel e pela paz de Jerusalém e pelo povo judeu. Então, em segundo lugar, o fruto da rejeição de Deus não é somente pela nação judaica, mas também pela humanidade em geral.
A história do mundo é uma história de sofrimento contínuo, com terremotos, guerras, fomes e pestes. E Jesus avisou disto particularmente para os tempos do fim. Em Mateus 24, verso 1 ao verso 14. Vamos apenas mencionar alguns problemas de maior no panorama mundial. Em 1914 a 1918 houve uma guerra mundial em que se afirma ter morrido cerca ou mais de 10 bilhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial afirma-se que com ela apareceram cerca de 60 ou mais milhões de pessoas e uma Europa destruída e outras nações do mundo, como o Japão, etc. Mas com estas tragédias ocorreram em várias nações e não existem fotos semelhantes ao Holocausto do povo judeu. E esses 70, 80 milhões ficaram nas histórias. Não se vê fotografia. Mas 70 ou 80 milhões, naturalmente, são mais do que 6 milhões. Então, se nós víssemos essas fotos, esses quadros de desolação do povo por todo o mundo, o que diríamos? Vejamos também sobre epidemias e pandemias. A peste bubónica, conhecida por peste negra, diz a história que levou, creio que mais de 50 milhões de pessoas por todo o mundo. E se nós víssemos esses quadros? Afirma-se que a varíola fez 300 milhões de mortes. E se nós víssemos esses quadros? A chamada gripe espanhola, conhecida por flu, ou influenza, levou à morte mais de 20 milhões e um rastro de morte. E todos os anos as autoridades avisam, particularmente as pessoas mais idosas, para tomar uma vacina contra o flu. A praga da sida, que é recente, afirma-se que levou cerca de 22 milhões desde 1981 e continua, outros afirmam, números mais elevados. No final de novembro de 2021, afirma-se que a pandemia do Covid-19, conhecida pelo vírus da China, já tinha levado mais de 5 milhões de pessoas por todo o mundo e o mundo está ficando arruinado economicamente e desorientado. Quais as causas desta tragédia? As Escrituras têm dado a resposta à rejeição de Deus. À sua palavra, as bênçãos e as maldições são escolhidas pelas pessoas, pelo povo de Deus do Velho Testamento e pelo mundo em geral que estamos falando. Deus é o Senhor e deve ser obedecido, porquanto todas as almas dos homens são minhas. Podemos dizer amém? Finalizando, se estas tragédias que têm acontecido ao povo judeu e as tragédias que o mundo tem atravessado, de 70 a 80 milhões, e todos os outros, se não chegam para nos avisar de que Deus se não deixa escarnecer, então podemos saber ainda o que será sobre este pobre mundo em rebelião contra as nações, contra as leis de Deus, porque o que temos falado desses milhões que têm morrido dessas formas não são para comparar com aquilo que está escrito e que vem aí a caminho. Não são para comparar. Não ponha dúvida nenhuma que o cenário é muito pior. E essas mortes que estão anunciadas não se cifram em milhões ou centenas de milhões, mas em bilhões por todo o mundo. Podemos nós compreender isso? Isso é o que esta Santa Escritura nos afirma. Se você quer andar informado sobre o que o mundo vai atravessar, ouça a Sagrada Escritura e evite passar por esses problemas
que vem a caminho. Em traços largos, começaremos por chamar a nossa atenção para as palavras de Jesus em Mateus 24, 21 e 22, que afirma que se aqueles dias da grande tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhum homem, nenhuma mulher, a vida humana seria extinguida. Pode você pensar, idealizar um quadro do mundo sem ninguém, tudo destruído? Pois, segundo se afirma, as nações com as bombas atómicas e de hidrogênio, termonucleares, etc., têm poder para fazer isso diversas vezes a este planeta. Mas se o Senhor não abreviasse os dias da grande tribulação, nenhuma carne se salvaria. Por essa causa, Deus vai abreviar para ter alguns ainda, para depois entrar com Cristo para o milénio. Mas idealiza um quadro do que vem aí, que nada é incomparado em comparação com aquilo que tem acontecido no mundo. Você não precisa de crer em mim. Creia neste livro e no autor dele, que o avisa para evitar estas coisas e poder ir para o céu. Louvado seja Deus. Será que podemos ver este quadro da destruição mundial que vem aí a caminho? Em Apocalipse 6, verso 16, revela que a terra ficará reduzida, ou melhor dito, será tirada cerca de 1/4 da sua população com as pragas ali exageradas. 1/4 da população vai morrer dentro de dias ou semanas, na altura da grande tribulação. 1/4 da população. Mas se você quiser saber mais um bocadinho destes assuntos, veja também em Apocalipse 9 e verso 18 que vai morrer mais 1/3 dos homens sobre a terra. Então 1/4 já foi, depois dos que ficaram mais 1/3 também vai, e então podemos começar a imaginar como é que será a terra apenas, digamos, talvez com 2 bilhões de pessoas. Atualmente nós temos 7 bilhões. Como será? Você pode fazer uma ideia, ter um quadro. Podemos nós pedir a um mais destro pintor que nos pinte um quadro dessa desolação para vermos? Será que poderemos contemplar que as Sagradas Escrituras têm que se cumprir, que Deus faz o que promete, ou para bem ou para mal? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Chama-nos a atenção pelo Evangelho que Deus não poupou o seu próprio Filho. Porquê que não poupou o seu próprio Filho? Porque foi escravo da sua palavra. Aquilo que ele prometeu trazer, ele trouxe. À cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida para nos livrar dessas situações. E no final, o sofrimento eterno no inferno. Assim, o que vem aí a caminho não são centenas de milhões que vão morrer dentro de pouco tempo, mas sim bilhões de pessoas no tempo da grande tribulação. Atualmente o mundo está preparado para este desfecho horrível, predito na palavra de Deus. Vejamos 3 avisos sobre o fruto colhido do passado. E ainda acerca do povo judeu e também para a Igreja de Cristo, quando diz, em 2 Pedro 2, verso 6, primeiro, que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas foram lançados no inferno. Deus cumpre aquilo que afirma. Segundo, que Deus não perdoou ao mundo antigo ao trazer o dilúvio sobre os ímpios, mas guardou Noé e a sua família. Terceiro, Deus condenou Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e as outras cidades da Campina. Deus cumpre o que afirma. E o melhor, está preparados para evitar a sua ira. Porque finalmente Deus não guardou a sua igreja para a ira, mas nos livrará dela. Portanto, o que devemos fazer? Atentar naquilo que Deus afirma. E por fim,
Romanos 11, 21 e verso 22, diz, porque Deus não poupou os ramos naturais. Israel. Portanto, teme que não te poupa a ti também. Porquê? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso se fará. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que diz, ele faz. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade. Mas para contigo, benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Se permanecer, diga, se permanecer na sua benignidade. De outra forma, também tu serás cortado. Portanto, teme. E o temor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O fruto da rejeição da palavra de Deus é muito amargo, muito doloroso na terra. É de sofrimento eterno também, na eternidade, depois de partirmos deste mundo. Contudo, Deus abençoará os que lhe obedecem. E o seu fim, na eternidade, é como disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, vós sejais também. E isso é a gloriosa mensagem do arrebatamento da igreja dita por Jesus. Ele virá e nos levará para a casa do Pai. João 14, verso 1 ao verso 3. Que fazer então, nesta situação e neste tempo presente? Buscar a Deus e a sua misericórdia. Deus diz já no Velho Testamento, se vós me buscardes, vós me achareis. Por isso me deixardes, eu vos deixarei. Rejeitar a palavra de Deus tem o seu preço, mas obedecer tem um outro preço. Aquilo que devemos escolher neste tempo presente é Jesus, que disse também, eu vos escolhi do mundo para serdes meus. Deus faz a sua escolha. E Deus diz, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e achareis descanso e paz para as vossas almas. Depois de termos ouvido esta mensagem, o que é que nos resta? Resta-nos fazer um exame à consciência e dizer, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne neste mundo, deu a sua vida por mim e Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Olha, a Bíblia Sagrada diz que o sangue de Cristo nos purifica todo o pecado. E é aí que nós devemos parar para saber que no Calvário o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Temos terminado este assunto. Não rejeita Deus. Não rejeita a palavra de Deus. Antes receba no seu coração. E o Senhor será consigo todos os dias da sua vida. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Até ao próximo programa. Amém e amém.